Sobe para 64 o número de mortes na tragédia das chuvas na Zona da Mata, em Minas Gerais. 5 moradores ainda estão desaparecidos, então nós vamos ao vivo a Juiz de Fora. A repórter Paola Viana tem outras informações direto da cidade. Oi, Paola, bom dia para você. Oi, Fara. Bom dia a você, bom dia a todos. Nós continuamos nessa cobertura tão difícil e intensa. Mantém-se esse número de pessoas que perderam a vida, infelizmente. Já são 64 mortes, 5 pessoas, sim, desaparecidas. E uma delas, nesse ponto aqui onde nós estamos, que é um dos bairros mais afetados aqui de Juiz de Fora, que é o bairro Paineiras. Tiago Martins mostra para vocês aí um trabalho muito importante que a gente acompanha agora, de militares do Corpo de Bombeiros, militares que vieram também de outras cidades, como Uberaba. Eles acessaram essa escada, é um local bem extenso, para chegar lá em cima. Olha, vocês veem aquelas moradias que foram atingidas no dia da chuva forte. Aqui é uma área de encosta de terra, tem um morro atrás. Então, no dia da chuva intensa, essas casas vieram abaixo, infelizmente. 2 crianças ficaram debaixo dos escombros. Uma delas, uma menina, foi encontrada ontem à tarde, mas o irmão dela está sendo procurado nesse momento. Nós acompanhamos, Fara e Paloma, o momento em que as equipes do Corpo de Bombeiros chegaram com vários equipamentos para ter acesso a esse local. É um lugar de difícil acesso porque tem muito entulho ainda, muita lama, muita sujeira e principalmente porque é um lugar muito íngreme. O solo ainda está instável, está úmido, já choveu agora de manhã, agora parou um pouco e isso dificulta que os bombeiros andem ali pelo local. Eles estão com uma pastora belga lá em cima, tem um pastor alemão também aqui embaixo. São cães que já estão mais de 2 anos dando apoio a esse trabalho da polícia e dos bombeiros nesse tipo de ocorrência. Lá em cima, olha, um dos militares, tem pessoas também que acompanham aqui de baixo, em caso de qualquer barulho, qualquer sinal de alerta, de qualquer sinal de que o chão possa vir a desabar, porque isso é o que pode acontecer, é uma área considerada de grande risco, um apito é tocado e as equipes têm que sair do local muito rápido. Eles inclusive pediram para que a gente falasse um pouco mais baixo, porque qualquer ruído agora pode atrapalhar o trabalho dos cães farejadores. Toda essa área, então, vai ser percorrida, já que essa criança está ainda debaixo dos escombros. Ela faz parte, então, dessas vítimas. Várias equipes do Corpo de Bombeiros estão espalhadas por esses pontos considerados ainda muito perigosos aqui de Juiz de Fora. E a gente acompanhando esse intenso trabalho, não só dos militares, mas também de vários voluntários. Eu volto com vocês ao estúdio do Fala Brasil. Obrigada, Paola. Que tristeza, né? Que cenas que comovem a gente. E olha, no último desmoronamento, na zona da Mata Mineira, 4 pessoas morreram soterradas. Entre elas, também há crianças, 2. Novos desmoronamentos foram registrados em Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira. 3 casas desabaram. Misericórdia, meu Deus do céu. Barrancos também vieram abaixo. 4 pessoas, entre elas 2 crianças de 3 e de 4 anos, morreram soterradas. Os corpos só foram encontrados depois de horas de buscas. Correria e pânico também na parte alta do bairro mais afetado pelos desmoronamentos. Eu estava lá dentro com a minha mãe e os meus 2 filhos e eu escutei o barulho e mandei eles saírem. Eu entrei para abrir a janela para ver e tinha um rapaz na escada da casa do lado. Ele falou, sai porque está desabando. Moradores deixaram as casas às pressas. Muitos carregavam os animais, mas algumas pessoas resistiram à ideia de abandonar o imóvel. Eu não queria sair, não. Por quê? Mas eu ri. Porque a minha casa não tem perigo, não. A Guarda Municipal passa pelas ruas mais afetadas aqui de Juiz de Fora, emitindo um alerta da Defesa Civil para que o comércio seja fechado, para que as pessoas que puderem, estiverem em lugares seguros, fiquem dentro de casa e para que não se aproximem de lugares considerados áreas de risco. 17 pessoas da família da dona Maria Aparecida estão entre as vítimas. Ela foi ao cemitério por 2 dias seguidos para se despedir de parentes. Nós vamos despedir do Jonas, da mãe dele, Monique, da Josiane e o filho Gustavo. São seus sobrinhos?
são meus sobrinhos. Está doendo demais, é triste demais, é muito triste estar aqui. Boa parte dos parentes dela morava em um dos bairros mais atingidos pelos deslizamentos. Quando eu soube que eles ainda estavam soterrados, o que me passou pela minha cabeça que alguma coisa segurou, que algum escombro, tem móveis, tem tudo, né? E que eu pudesse encontrá-los com vida. Né, foi a esperança que eu tinha. Mais de 5.500 pessoas estão desabrigadas ou desalojadas. A repórter Maria Fernanda Luchsinger foi até um dos pontos mais altos de Juiz de Fora para mostrar a geografia dos pontos mais atingidos. Do alto é possível ver que várias regiões de Juiz de Fora foram atingidas pela tragédia. Os deslizamentos são vistos de longe. Um pouco mais abaixo, compondo o cenário da cidade, o rio Paraibuna, que agora já retornou para o leito. Mas as ruas do entorno mostram marcas de água e de barro que aconteceram durante a cheia. Já nessa área de mata aconteceu outro deslizamento e os moradores da região não podem ultrapassar este trecho. Aqui eles precisam deixar os carros e somente entrar a pé, já que essa região é considerada uma zona de risco. De toda essa tragédia, uma das cenas mais marcantes é a dessa mulher se segurando em um poste para não ser arrastada pela força da água. A Edna mal percebeu quando foi arrancada de casa pela enxurrada. Aí eu abracei, eu falei, isso é um poste. Mas se é um poste, eu não estou dentro da minha casa. Abracei nesse poste e olhava e tentava firmar o corpo e só água, só água. A rua onde ela morava, em Ubá, ficou irreconhecível. A casa não existe mais, nem o restaurante dela. O namorado, Luciano, foi levado pela enxurrada. Ele ainda não foi encontrado. Quando eu consegui colocar o pé no chão, que a água já tinha baixado, um dos vizinhos pulou a janela dele, me levou para sentar na janela, que a água estava rente à janela, ainda tinha muita água. As equipes do Corpo de Bombeiros continuam as buscas pelos desaparecidos. Um cão chamado Pumba foi encontrado preso nos escombros. A casinha dele foi soterrada. Os agentes conseguiram remover os destroços até alcançar o cachorro. Vem cá, amigão. E nas últimas horas, voltou a chover forte em Ubá, a outra cidade da zona da Mata Mineira destruída pela tempestade. A repórter Camila Cambraia está ao vivo em um dos pontos mais afetados da região. Camila, bom dia. 5 pontes foram destruídas pela enxurrada e outras terão que passar por uma avaliação técnica para ver se oferecem algum tipo de ameaça à população. É isso? Bom dia para você. É isso. Bom dia, Fara. Bom dia para todo mundo que nos acompanha. São 5 pontes que foram destruídas, 6 interditadas e uma parcialmente interditada. Os acessos à cidade estão muito complicados, tá? E aqui a gente está exatamente na rua, ou que foi a rua, onde a dona Edna, que nós acabamos de ver a reportagem, ela morava lá do outro lado, foi tudo destruído. Aqui tinha uma ponte que chamava Ponte da Geladeira. Ela é uma das pontes que foi danificada por causa da chuva. O rio Ubá voltou a subir, choveu 100 milímetros entre 3 horas da tarde e esta manhã. Chove fraco aqui nesse momento, mas por causa dos estragos, a situação é bem complicada aqui na cidade. A população está mobilizada para tentar fazer a limpeza, para tentar retirar todo o entulho, toda a lama que está na rua, mas está muito difícil o trabalho aqui, ele está sendo feito aos poucos. A cidade de Ubá, ela foi totalmente devastada, uma cidade de 110 mil habitantes e uma das principais regiões atingidas, além dessa aqui que eu estou, que é o centro, que aliás eu estou no bairro industrial e uma das principais regiões atingidas foi o centro, que é bem pertinho. E aí é lá onde ficam as lojas, os centros comerciais e muita gente teve prejuízo financeiro. Andando aqui pelas ruas de Ubá, a gente percebe o quanto que a cidade foi devastada. Tem carros espalhados pelas ruas, tem muita lama, muito entulho, muito lixo e as pessoas estão tendo dificuldades para poder restabelecer a vida que vai seguindo aos poucos. Ainda tem 6 pessoas, foram 6 pessoas mortas e ainda tem 2 desaparecidos aqui no município. Eu volto com você, Paloma, Fara. Cenas de destruição, né, Camila? Obrigada pelas informações. Qualquer novidade é só chamar, você tem prioridade total aqui, claro. E a gente segue em Minas Gerais porque choveu forte durante toda a madrugada em Belo Horizonte. Ruas e avenidas viraram verdadeiros rios, olha só.
Carros foram arrastados. O acumulado durante toda a sexta-feira pode chegar aos 100 milímetros. Apesar dos estragos, não houve feridos, desalojados ou desabrigados na capital mineira. Diante das chuvas dos últimos dias, uma moradora de Vespasiano, na Grande Belo Horizonte, resolveu tirar com as próprias mãos toda a sujeira de um bueiro na rua da casa dela, que ficou alagada.